E aí galera linda deste canal, tudo bem com vocês? Aqui é a Nau Paleira. Hoje eu trouxe um vídeo super legal pra vocês. Já adianto que o vídeo tá bem interessante, então assista até o final. Gente, é muito importante o like de vocês pra me ajudar, não esquece de deixar o like. Então compartilhe com os amigos esse vídeo que é muito bacana. E também, caso você queira deixar alguma sugestão de um vídeo novo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu leio todos. Vamos lá assistir o vídeo. Hoje eu vim conhecer a oficina do Toca-Fitas. Tem muitos toca-fitas super legais, históricos, das décadas de 60, 70, 80, 90. Então tem N opções de toca-fitas e aqui eu vou mostrar pra vocês o Cláudio, que ele é o responsável e fundador do Museu do Toca-Fitas aqui em São Paulo. E também contar um pouquinho mais sobre o museu para vocês, que não tem nenhum fim lucrativo. É mais destinado a instituições de cães e gatos abandonados, então é uma causa super nobre e eu vou deixar tudo bonitinho para vocês, endereço, datas, e é isso aí, vamos entrar e eu vou mostrar tudo para vocês. Bom galera, eu estou aqui com o Cláudio, ele é o fundador do acervo e da oficina de Toca-Fitas, eles têm vários aparelhos aqui, então se apresente Cláudio pro pessoal do canal. Olá, tudo bem? Prazer estar falando contigo. Nós temos o Museu do Toca-Fitas, né? E o Museu do Toca-Fitas ele divide em dois espaços. Aqui onde vocês estão nesse momento vendo, que é a oficina de restauração e consertos, onde a gente tenta colocar de volta para o mercado, para o uso, para o dia a dia nos carros aí, a maior parte de aparelhos retrôs e com a maior parte de originalidade no rádio possível. A gente evita fazer muita adaptação, a gente gosta de deixar o aparelho como ele foi. Sempre mais original possível. Exatamente. O nosso forte são as décadas de 60, 70, 80 e 90. Então, até chegar a 60, eram aqueles valvulados, aqueles aparelhos modulares. Temos algumas coisas, mas não é o nosso foco. Por quê? Porque a partir da década de 60 e até a década de 90, o início dos anos 2000, você teve muita mudança e inovação tecnológica, e é isso que me atrai. Então, o que você vê hoje nesses multimídias, que são verdadeiros processadores e até pequenos computadores, vieram desses aparelhos até a década de 90. E de 60 até 90, a evolução de cada modelo era muito grande. Você via que tinha alguma coisa que melhorava o aparelho efetivamente, tanto na captação, na parte de fita e tudo mais. E aí a gente dá, assim, importância aos aparelhos que realmente mostravam essa evolução tecnológica, né? E isso é muito bacana, porque nesta fase surgiam muitos aparelhos. Então surgia lá um modelo, por exemplo, Bosch LD243. Aí na sequência vinha LD243 Plus. Ou seja, qualquer coisa que eles conseguiam colocar de inovação, aumentar a potência, eles iam lançando modelos. Então a gente tem nesta fase de 60 até 90, praticamente o lançamento dos mais expressivos modelos da linha de som automotivo na história do Brasil. Então, por quê? Porque tudo que eles conseguiam inovar, eles lançavam um modelo diferente. E isso era bacana porque fomentava um mercado dos lojistas de som. Então você tinha o instalador, você tinha o técnico que consertava, você tinha o instalador especializado, por exemplo, em friso, especializado em maçaneta, outro que era especializado em som, fazer o corte no painel. Os carros eram muitos de lata, o painel tinha que cortar. Era um trabalho artesanal. Então você tinha muito tipo de profissional que trabalhava, que sustentavam as suas famílias acerca do som automotivo, que foi a evolução desses aparelhos, desses vários modelos que lançavam. Aí, como eu tive loja desde os 16 anos de idade, montei minha loja com 16 anos de idade, eu fui presidente da Associação dos Lojistas de Som aqui do bairro do Jabaquara, muito novo. Eu aglutinava os comerciantes de som. O Jabaquara tinha muitas lojas nas décadas de 80, final dos anos 70 e 80. Eu resolvi ir guardando um pouco das coisas que me sobravam, principalmente dos aparelhos, dos modelos, das ferramentas de época, das ferramentas de instalação, de corte de painel de época. E falei, um dia isso aqui pode ser útil, né? E aí passou tantos anos, né? Já estamos em 2020, eu resolvi fundar um museu. O museu já está há 3 anos como museu, efetivamente. Bastante tempo já. É uma burocracia gigantesca para você conseguir um título de museu, porque eu sou o curador do meu próprio museu.
né? Então eu não tive quem conseguisse me sabatinar acerca de toda essa história, Entendi. porque eu vivi essa história. E aí eu descobri que isso estava largado. Entendi. Então eu fui procurar grandes pessoas que da época tinham lojas expressivas, que instalavam, que tinham assistência técnica, e estou tentando aglutinar todas essas pessoas, pessoal pra... abrir espaço aqui no museu, e todo mundo, toda a comunidade que gosta de som automotivo, como vocês viram e vão ver aqui no vídeo, possam ter um lugar para conversar, trocar ideia, trocar peças, comprar e vender Muito aparelho, legal. ou às vezes até trocar aparelho. O Museu do Toca-Fitas, ele não visa o lucro efetivo. Entendi. Ele é uma instituição que arrecada fundos para instituições que cuidam de animais aqui na nossa região do Jabaquara. Entendi. E 2 asilos que nós temos aqui Causa também. nobre de vocês, hein? Um pouquinho disso daí também. Muito legal que junta o pessoal e vão trocando Sim, histórias e várias vivências que vocês tiveram. E como você falou, junto o pessoal, isso acaba refletindo nas feirinhas, né, de carros antigos, que é uma coisa que a gente tem um projeto para melhorar ainda mais. E essa cultura acaba juntando todo o pessoal que gosta, né, não só do som automotivo, mas das peças de carro antigas, gostam de trocar informações, gostam de saber de dicas de carros que estão restaurando ou de profissionais que possam ajudar na restauração dos seus carros. E aí surgiram as feirinhas aqui na nossa área. A gente tem 2 assim bem expressivas. A gente fazia aqui no Terminal Jabaquara. E aí nós passamos ali para José Maria Whittaker, que é no Planalto Paulista, Mirandópolis ali, né, perto da 23 de maio. Um espaço Super que bem tinha lá, que localizado. tem isso, muito bem localizado, fácil da pessoa chegar de qualquer região da cidade. Era um espaço que era assim um sacolão durante o dia e à noite ficava até escuro, né, ficava vazio lá. E nós conseguimos até como uma instituição cultural. Hoje chama-se Quinta Antiga, que as pessoas podem lá expor os carros, fazer amizades, descobrir profissionais que trabalham nessa área, né, desenvolver projetos de restauração. E o som automotivo eu levo, inclusive levo de vez em quando som para colocar lá. Eu faço um som nos próprios aparelhos retrôs, né, com adaptação de entrada auxiliar, P2 para smartphone, com Bluetooth. Então o cara tá lá na barraquinha, ele põe o som, a gente deixa cada um ficar com 5 minutos no poder do Bluetooth ali. Quando toma vaia tem que sair, né? E é bem bacana, porque é amizade, né? Esse ramo é assim, você vai conhecendo pessoas que gostam de alguma coisa em comum, então você junta um amigo que tem algo em comum, quer dizer, ele sempre traz mais gente. Então começou com poucas pessoas, tem quinta-feira no verão, depois que acabar as férias aí, que não tem nem espaço mais para colocar carro. Cheio. Eu já fui porque nesse vai bastante evento. gente, e eu gosto de frisar também que a gente tem lá a participação do Calabrinha e do Serginho, que são 2 irmãos. O Calabrinha também tem muitos carros antigos, o San Girardi também, que tem uma picape maravilhosa. E é esse pessoal que tá com a gente lá, que tudo agregou e vem em torno desses movimentos de coisas retrôs antigas, como é o Museu do Toca-Fitas. E vai aumentando cada vez mais. Exatamente. Hoje, aonde tem algum evento que a gente possa patrocinar, ajudar de alguma maneira, não só na divulgação, mas na montagem, na execução, o Museu do Toca-Fitas está junto, está fazendo e não mede esforços, não. Ah, é super legal. E, gente, eu super recomendo a Quinta Antiga. Eu já fui várias vezes, eu vou inclusive com meu pai. Infelizmente, eu venho no meu dia de aula, mas às vezes eu falto só pra ir, hein? Olha só como é muito bom. E eu vou deixar... Você e mais um monte de gente. Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo também. E dá uma olhadinha lá no Instagram, cheio de fotos incríveis. E é bom que tem o horário certinho, a data, e para vocês se programarem para comparecer no evento. Muito legal. E o Museu do Toca-Fitas aqui, a gente tem assim um pouco da história, como eu disse, do som automotivo, com os aparelhos mais raros, o início da produção do rádio AM/FM para carro no Brasil. Nossa, que legal. Como isso se desenvolveu, que a Bosch na época não tinha patente, trouxe da Blaupunkt, que a fábrica já era alemã, que já produzia o rádio, fez algumas adaptações aqui, até começar a produzir algumas peças aqui, mas tudo que a Blaupunkt lançavam lá, eles tentavam aqui meio que imitar ou seguir uma tendência. Lógico que pegando para as condições do Brasil de topografia, de tamanho, por conta de quantidade de captação, né, da capacidade de captação das emissoras, foram adaptando os rádios, e toda aquela linha que todo mundo lembra, como Rio de Janeiro, Miami, Los Angeles, São Francisco, San Diego, os motorrádios Albatross, Falcão, Tucano, a linha Tojo, a linha TKR, os 6 modelos fabricados e montados na fábrica da CCE, mais os 7 modelos CCE que emplacou quando a TKR usou a fábrica como barriga de aluguel. A gente tem tudo, você vai ver aqui, vai ter uma história bem legal para contar.
para ver, para reviver e principalmente para repassar para os filhos e netos, que é o que é mais legal. importante que a gente acha, né? Sempre ajudando o pessoal e também mantendo a memória viva, né? Isso que é o mesmo, mais incentivando né? Do som o pessoal automotivo manter... do Brasil. Você sabe que eu fiz uma pesquisa antes de resolver fundar o museu, de ter o título de museu, registrar, cadastrar, tudo bonitinho. Não existia no Brasil nada parecido como museu formatado. Entendi. Existem muitos colecionadores. Eu tenho lá em casa, eu tenho da época. Todo mundo que chega aqui tem alguém que tem aparelho guardado, que já vendeu, que já doou, todo mundo, isso é normal. Mas que tenha isso aglutinado, arquivado e documentado, qual é o aparelho, de que época, qual que veio primeiro, depois, não tinha ninguém. Como museu, que traz todo um contexto. Quando você vê um aparelho lá, você vai ver o ano de produção do aparelho, você vai saber quem era o presidente, a novela de época, o ator, a atriz, os clubes de futebol que bombavam, qual o contexto, quem morreu naquela época no mundo, por trás quem tinha, daquele... o que aconteceu. Então ele tem todo um contexto do aparelho, né, para situar numa linha cronológica de tempo no mundo, né? E isso é uma coisa bacana. Não tinha, nós estamos fazendo no museu e descobri que sou o primeiro. E agora eu estou fazendo uma pesquisa a nível mundial, porque eu recebo aparelhos aqui de outros países, do Japão, Canadá, Estados Unidos, Tailândia. E não tenho visto em nenhum lugar o que a gente tem feito aqui. E isso assim, abre um pouco de portas para as pessoas pegarem como nós estamos fazendo, como nós conseguimos, e a gente usar essa nossa tecnologia e esse nosso sistema para montar em outros lugares também. Que é bem bacana. Legal. Com a condição de que tudo que a gente monta, um percentual vai para ajudar alguma instituição que cuide de animais abandonados no lugar onde lá vai ficar instalado o museu ou a exposição, seja lá o que for. Legal, e eu vou deixar tudo bonitinho aqui embaixo para quem quiser também ajudar nessa causa nobre, é muito importante a gente se ajudar. E eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Dá vontade, da tem oficina. bastante aparelho para ver aqui. Lembrando que aqui é a oficina, num próximo a gente vai pôr aí para vocês o museu, que reabre agora em fevereiro para visitação todos os sábados, e a gente está em estudo de abrir também as últimas sextas-feiras do mês. Então legal. É uma sexta-feira, mais os 4 sábados, são 5 dias por mês aberto. Porque lá é um espaço, para você ter uma ideia, tem o papo do museu de segunda e o papo do museu de quinta. Segunda-feira a gente fala sobre algum assunto e leva um profissional da área. Então já falamos sobre depressão, já falamos sobre câncer de próstata, câncer de mama, sobre solidão, sobre várias coisas. Então a gente leva um profissional e abre, é o papo de segunda. É assim, vamos falar sobre 2 pontos, depressão, interrogação. E aí são 30 lugares que a gente põe na internet. E quando abre, esgota na hora. E na quinta-feira é um tema livre. Então a gente reúne algumas pessoas e vamos falar dos problemas do nosso bairro, por exemplo, Jabaquara. O que a gente poderia melhorar? O que a gente não tem poderia ter? O que a gente tem que não funciona? O que poderia funcionar melhor? Né? E ali surgem muitas ideias e aglutinam as pessoas daqui. Uma dessas foi essas feirinhas que vocês estão vendo que a gente pretende fazer mais. Muito aí que legal. A gente já está em negociação para fazer mais. Inclusive eu vou lá gravar qualquer dia pro pessoal. Com certeza. Inclusive tem um tema bem bacana, que nós vamos reunir pessoas que vivem ou que estão tentando sobreviver somente de mídia social. Legal. De vídeo, de divulgação de eventos alternativos na internet. Hoje é uma segunda-feira, nós estamos aqui falando, eu vou numa peça de teatro que é gratuita. São 60 lugares que já esgotou praticamente um mês atrás. Então, São Paulo tem muita coisa legal. E quem movimenta, quem fomenta isso são pessoas como você, como eu, que tem o meu canal também, e a gente faz isso acontecer. Só que, infelizmente, a divulgação ainda não é como a gente gostaria. Nós vamos fazer uma reunião com essas pessoas dessa área para a gente ter uma espécie de ajuda do ganha-ganha, para que todos possam ter acesso a essa informação, que é muito legal. É bom que um ajuda o outro e tem espaço para todo mundo, né? Com certeza, tem espaço para todo mundo. Isso é muito legal de ver, porque sempre você acha que sabe tudo ou que já viu tudo, e quando você vê algo novo, desperta a sua atenção, desperta o interesse, você gosta de se envolver e acaba daqui a pouco olhando, já tá na causa, já tá em outra causa, assim, ajudando pessoas, né? Como se fosse um imã do bem, né? A gente costuma dizer lá no Museu do Toca Fitas que aqui é um imã do bem. Lá não tem limite de ideias que a gente possa fazer para ajudar as pessoas. Comércio, inclusive, para quem trabalha e ganha, que precisa ser divulgado e merece ser divulgado, a gente tá lá para isso. Ah, muito legal. E Cláudio, agora tem uma pergunta muito difícil para fazer para você. Qual é o seu toca-fita favorito? Bom, se for em termos de marca, eu vou falar que é o TKR. E aí você fala, por que o TKR? Ele talvez não é o que tenha mais recursos, como tinha um Pioneer e tal. É que eu acho que eu banquei uma faculdade na minha vida, comprei minhas primeiras, assim, conquistas materiais instalando o TKR. Eram muitos. Eu acho que eu instalava uma média de 80 aparelhos por semana. Nossa, e não é só instalar o TKR, é o que vem por trás. Você vende alto-falante, vende antena, faz um cliente que indica outro. Sim, isso é então verdade. o TKR na minha vida é como se fosse assim uma gratidão eterna para poder falar que eu comecei tudo
que eu Início de conquistei, tudo. assim, com solidificação foi através desses toca-fitas TKR, que E eram você tem os que algum mais apareciam. pra mostrar pra gente Eu devo aqui? ter uns 40 aí, Nossa! mais ou menos, aqui e lá no museu. Todos os 12 modelos que a TKR fez. TKR, só para vocês entenderem, era uma empresa japonesa chamada Takara. E aí o dono resolveu usar um símbolo com as 3 consoantes, TKR. Né? E como naquela época, e praticamente hoje, não se entrava no Brasil por conta do imposto que era altíssimo, eles fizeram uma espécie de um acordo com a CCE, que era uma fábrica que estava assim, vai, não vai, mas tinha uma fábrica física bem estruturada em Manaus, e eles mandavam os aparelhos desmontados e só montavam em Manaus, como se fossem CCE. Mas na verdade eram japoneses, com a tecnologia japonesa, era o Takara, legítimo, original, e que nos anos 70 ganhou o mercado. Para você ter uma ideia, antigamente falava assim, vou colocar o som no carro? Não, falava, vou colocar um TKR no meu carro. Às vezes você ia colocar um Bosch, você ia colocar... É como o Pelé, né? Entendi. O Pelé disso, o Pelé daquilo. É o que faz melhor isso, faz melhor aquilo. E colocar som no carro era a mesma coisa que falar colocar que era um mais TKR marcante no carro. na época. Pelo número de aparelhos que tinha e pelo status que dava, né? Nos anos 70, quem não tinha um TKR com um tojo de gaveta não era o bambam. Não era o estiloso do momento. Não era a ostentação do momento. Entendi. Então pega lá um pra gente mostrar pro pessoal. Tá bom. Bom, galera, eu vou mostrar agora pra vocês o famoso aparelho de toca-fitas TKR. Bom, Cláudio, mostra pro pessoal aí. Esse aqui, ó, esse é o famoso que a gente chamava cara preta, né? E que nem eu disse a você, a pessoa ia colocar o som no carro, ela não falava que ia colocar o som, falava vou colocar um TKR no meu carro, né? Então era sinônimo de aparelho, ó, o 150M, e um aparelho que tinha muito, que até hoje é procurado, valorizado. Se você tem um carro antigo, principalmente das décadas de 60 e 70, você põe um TKR que com certeza ele vai valorizar. E aqui a gente faz uma adaptação nele, na própria tecla AM aqui, como vocês já viram em vários vídeos que a gente já colocou aí, você pode usar até o seu smartphone, ou seja, usar as playlists modernas e digitais como YouTube, Spotify, no seu TKR, com a qualidade sonora dele, sem mexer na originalidade e inclusive com adaptador Bluetooth, para controlar de fora do carro. Sério? Eu não sabia que dava pra fazer isso. A gente faz bastante aqui. Legal. É bom que é um aparelho antigo que ainda nos ajuda com recursos fica, do cotidiano, digamos né? assim, viável, né? Fica usual, fica bem bacana. Você valoriza o carro, tem qualidade sonora, ainda mais se colocar um equalizador Tojo junto com esse TKR, fica muito legal, qualidade de som boa. E usando umas playlists digitais, com qualidade digital no Bluetooth, né? Que é o Spotify, o YouTube, qualquer outra música que você tiver numa playlist digital aí do seu aparelho. Legal. E dá pra fazer na maior parte dos aparelhos antigos. Eu já fiz essas adaptações no Roadstar, no Bosch, no Motorrádio, até nos Pioneers da década de 80, que eu gosto bastante também. Eu não sabia que dava pra fazer legal. isso. E é um passeio, como eu te falei, que você vai descobrindo coisas ali e aí quando você vê, tá envolvida lá, né? No museu a gente tem uma brincadeira lá que a gente tem 2 picapes vinil, temos bastante vinil lá. Então a pessoa chega, ela compra 15 minutos para discotecar. Se toma vaia, tem que sair, né? Ah, entendi. E além disso tem os campeonatos de Atari, de Gênios, que a gente tem lá, de telejogo. É bem bacana, é bem disputado, bem concorrido. Quando a gente abre as vagas, assim, uma semana já esgota tudo, até o final do ano o campeonato. Inclusive eu comprei meu Opala e o antigo dono fez uma adaptação para embaixo colocar um som moderno e em cima tem o toca-fitas do Opala. Eu acho que ele ele não sabia dessa tecnologia, não. Então, tinha dois rádios lá muitas pessoas gostam de ter esses aparelhos mais novos, né? Se não for esses multimídias, assim, já da década de 2000, como eram os Pioneers e os Sonys, até bom. Só que é a qualidade sonora que manda muito. Entendi. Se você tem um equalizador como um Tojo que te dá uma qualidade boa, e você consegue modular graves, médios e agudos, você divide a acústica do carro. Entendi. Uma coisa que é muito importante as pessoas saberem, o Fusca tem uma acústica, o Opala tem outra acústica, a Puma tem outra acústica. Entendi. Então a Brasília tem outra. Cada carro tem uma acústica, a gente tem que respeitar isso. E aí se você tem os mesmos aparelhos, você fala, eu tirei o som do meu Opala e coloquei na minha Brasília. Parece que não tá bom. Claro que não tá bom, mudou a acústica. Né? Então, quer dizer, tem que ver se o alto-falante trabalha na vertical, na horizontal, se ele tem espaço pro cone lá atrás, dá aquele grave que volta com o ar ou não, se o imã tá perto da lata, da porta ou de alguma parte metálica do carro. Entendi. Então tem muita coisa que tem que ver. E a pessoa acha que só colocar o som mais novo melhora e não é bem assim. E não é bem assim. Então, entre as histórias que a gente tem aqui no museu, aqui na oficina, né, e também lá no museu, porque esse aparelho vai lá pro acervo, é esse aparelho da Motorrádio aqui, que pode-se dizer que é uma das primeiras invenções da Motorrádio, uma empresa que foi uma das principais fábricas de som automotivo, genuinamente nacional, que empregava famílias e trabalhadores brasileiros, que chegou a ter fábrica lá em Manaus, inclusive, começou aqui em São Paulo, foi para lá,
E é uma ideia que ele teve, porque nos anos 70 tinha aquele gravador National, né, que tinha uma tecla azul e que tinha uma espécie de uma cinta que todo mundo colocava e usava ele, né, pendurado no corpo, escutando o som, não tinha nem fone de ouvido. E aí o que, que ele fez? O dono da motorrádio, já começando, né, como empreendedor, como visão que tinha, bolou essa caixa com uma medida padrão, com uma adaptação aqui dentro com 12 volts para o carro, então o aparelho que era 110 trabalhava com 12 volts, ligava no plug aqui, ó, tinha chavinha para poder transcodificar de 110 para 12, né, reverter, e aí fechava e ficava lá no carro. Quando você deixava o carro parado, não precisava tirar, você trancava, tirava a chave, levava embora e o aparelho ficava guardado, ou seja, você ouvia um aparelho que era da National, que já estava no mercado, que depois virou Evadim, numa caixa que a Motorrádio lançou, pegou gosto e depois virou tudo que a Motorrádio é, como vocês sabem, com Albatross, Falcão, Tucano, né? E começou tudo por aqui. E nesta época eles desenvolveram a fechadura, que virou uma fábrica que até hoje está no mercado, das fechaduras e chaves, que começou aqui, fazendo especificamente para essa caixinha da Motorrádio, que é uma história bem bacana também, entre tantas e tantas que a gente tem lá no museu, no nosso acervo, para mostrar para vocês. Não queima o smartphone, entendeu? Aqui, ó, esse liga o Bluetooth. Não tá aí, pô, dá pra fazer também. Por quê? Galera, estou muito feliz, aprendi muita coisa, estou, nossa, encantada com esse TQR Fiquem à aqui. vontade, de sábado é um passeio legal, outra vez que você for lá, eu tenho certeza Muito que você vai aprender legal. uma dica nova lá. E eu também aprendo com o pessoal que vai lá todo sábado, não tem jeito. Ah, é uma troca de isso informações, de mesmo. aprendizado muito legal. E galera, se você tem um aparelho toca-fita para arrumar, manda aqui pro Cláudio, que vem aparelho de toda parte do mundo, então está com certeza em Eu boas recebo mãos. uma média de 20 a 30 aparelhos por semana. Nossa, E eu muita só coisa. fico 3 manhãs na oficina fixa. Entendi. Né? 2 tardes do dia eu vou atrás de peça, eu vou buscar Aham. peça na Santa Efigênia, e o restante do tempo eu tenho que trabalhar também, porque eu preciso Sim. sobreviver, né? Isso é verdade. Vou deixar o contato do Cláudio aqui embaixo, o Instagram, o canal deles também, é sempre bom a gente aprender cada vez mais sobre um assunto interessante. E é isso, Cláudio, muito obrigada, Eu que viu? agradeço, sucesso pra vocês cada vez mais. Obrigada pra gente. Um É, beijo. Outro. Tchau, pessoal. Obrigada por assistirem o vídeo e até o próximo.